Olá para você, está começando o conteúdo extra desta sexta-feira, a última deste mês de novembro de 2025. Hoje é dia 28 de novembro e eu tenho o prazer em receber Thiago Clé. Ele é professor e chefe de gabinete da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, lá no sul de Minas. Thiago, muito obrigado por ter aceito o convite, uma boa noite. A gente vai falar sobre a questão da SAF do Huracan, né? Que é um time aí da cidade de Itajubá que ficou muito tempo parado. Agora vocês têm uma parceria, a gente vai contar pra gente. Como é que vai ser essa parceria da SAF? Vocês vão trabalhar diretamente no clube ou a universidade vai dar algum apoio na questão estrutural? Obrigado pela atenção aí com a gente. Imagina, Edu, boa noite. Obrigado você pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto, assim, uma novidade que está acontecendo aqui para nós. Não temos nenhum curso na área esportiva, área de saúde, muita engenharia nessa nossa universidade já mais que centenária. Então está todo mundo muito empolgado aqui. A gente tem muito prazer em trazer informações e falar um pouco sobre esse assunto. Estou aí à sua disposição. Como é que foi esse início de conversa, ô Thiago? Eles entraram diretamente com vocês aí na universidade? Sim, é um grupo, o grupo que fez a aquisição do clube Huracan, né, a SAF agora, adquiriu 90% do clube. É um grupo de Belo Horizonte com investidores e gente muito ligada ao esporte, ao futebol. Alguns deles já trabalharam em várias SAF por aí. E eles, trabalhando em algumas SAF, sentiram aquele desejo de ter a própria SAF. Então se juntaram, são amigos, alguns deles até têm empresas, negócios em comum, e decidiram ter a sua, o seu negócio, a sua SAF, e fizeram uma pesquisa para definir qual o modelo de SAF que interessaria para eles. Isso ainda sem pensar, sem se aproximar da universidade. E dentre os vários modelos de SAF que eles perceberam, eles não querem aquela SAF que negocia jogadores, nem aquela SAF que negocia clubes, que se adquire um clube, salda todas as dívidas e vende para o próximo e vai buscar uma nova, enfim. Eles identificaram que conectar o futebol, que é uma paixão do brasileiro, com a tecnologia, que a gente também é pioneiro em muitos aspectos tecnológicos, poderia ser uma forma diferente de tratar o futebol e que traria uma forma diferente de recursos financeiros ligados ao futebol. Não preocupados em vender jogador, não preocupado em ser campeão nos torneios, mas que isso gerasse frutos diversos. Por isso é que identificaram em Itajubá a possibilidade de encontrar um clube antigo, já quase centenário, que é o Huracan, e muito próximo do Huracan, inclusive no aspecto histórico, tem a Universidade Federal de Itajubá, que é onde eu estou. Foram alunos, ex-alunos, que fundaram o clube lá no século passado. Então existe essa conexão histórica. Identificando isso e vendo através de uma pesquisa, tipo de um censo popular aqui, que a cidade se identifica com o clube, a cidade apoia o retorno do clube ao futebol, foram identificando essa conexão da cidade com o clube, e a história mostrou a conexão com a universidade, que tem um destaque tecnológico relevante não só no país, né? Então a tentativa e a busca deles caiu aqui em Itajubá por isso. Vamos fazer negócio com a SAF no Huracan e com a Unifei a parte tecnológica ligada ao futebol do Huracan. Então, a Unifei, com o Huracan, eles fizeram a negociação toda financeira para acertar as questões de futebol, de voltar à atividade profissional, categoria de base, a questão da federação, das federações, para acertar essa situação toda. E após isso estar concretizado, vieram até a Unifei e fecharam conosco um acordo, um termo ainda de intenções, né, um protocolo de intenções, onde a Unifei participa com a concessão, a cessão de espaços para que se construa aqui o centro de treinamento, mas não só treinamento, treinamento e pesquisa
do clube, da SAF e do Huracan. Aqui vão ficar alojados, vão treinar aqui no campus da Unifei, esses atletas, e durante esses treinamentos podem ser feitas experiências ligadas aos negócios, às tecnologias que pretendem ser desenvolvidas aqui. E o fato relevante é o Huracan, há cerca de 20 anos, não disputa torneios de relevância, torneios profissionais, por isso não existe uma pressão pelo resultado esportivo. Então a gente pode fazer experiência, e essa experiência pode prejudicar o desenvolvimento do time, pode prejudicar o resultado de domingo, que não vai haver pressão da torcida, da cidade, porque a expectativa da cidade em ver o time de novo disputando o profissional já é uma alegria danada. Não tem uma pressão para que o time seja profissional, que suba de divisão, seja campeão ou suba de divisão, qualquer coisa do tipo. Fica essa abertura para pesquisas e para desafios tecnológicos sem uma pressão esportiva ligada a isso. E tem Então, os uma questão. pesquisadores todos da universidade vão se envolver com essas pesquisas, pensando em produtos, em tecnologia, em negócios ligados diretamente ao futebol. Ô, Thiago, e para a gente ter uma noção de valores, é só o Huracan, perdão, que vai entrar com isso? Ou a universidade, uma questão financeira, também vai ter esse apoio? Ou vai ser só o espaço, como foi citado? Parceria nesse protocolo de intenções, o que está previsto é que a universidade não vai usar do seu investimento, do seu recurso próprio, nem para construir a estrutura, que hoje não existe nada muito nem perto do que eles precisam. Aonde a gente tem hoje um campo de futebol, o Centro de Treinamento e Pesquisa prevê 4 campos oficiais. Quando eles vieram falar isso, nós falamos, vocês estão doidos, não cabe, sem chance. Eles fizeram um primeiro rascunho para provar, para jogar na nossa cara mesmo. Cabe. Mas a SAF é responsável por buscar recursos para investir e depois operar e manter o centro de treinamento e pesquisas. Além disso, eles vão construir um laboratório para ser a sede da incubadora dessas empresas que podem surgir através das pesquisas, dos produtos que podem ser desenvolvidos. Nada disso com nenhum centavo investido pela universidade. Lógico, as horas dos docentes, dos pesquisadores, dos alunos que vão fazer parte, de forma indireta, tem recurso investido. Mas não é dinheiro diretamente colocado do nosso orçamento em cima da estrutura, nem para construir, nem para operar, e muito menos manter. Isso tudo a SAF vai ser responsável. Então, a nossa parceria a área tecnológica, nosso corpo de pesquisadores é que vai dar essa possibilidade da gente, daqui a um tempo, sair daqui dessa parceria a primeira patente brasileira ligada ao futebol. E assim, Apesar da vocês gente têm consumir expectativa muito, né? de tempo, de data para iniciar? Então, tudo já foi assinado, já existe esse protocolo de intenções. O Huracan já no ano que vem disputa o profissional e as categorias de base, e nós já estamos começando a agrupar os pesquisadores em algumas ideias iniciais para começar a partir de já algumas pesquisas. Buscando, por exemplo, algumas demandas que a FIFA coloca, amplamente divulgadas, a tal da regra do impedimento. Por que o impedimento hoje já não é automático? A gente tem que ficar esperando aquele VAR interminável. Isso é uma demanda da FIFA. Tratar de forma automática ou semi-automática o impedimento. Como trabalhar com câmeras no corpo do árbitro para ajudar nas interpretações dos lances e ter inteligência artificial em cima disso. Como combater linguagens ofensivas na torcida, através do tratamento de imagem, de som. A FIFA tem essas demandas todas, sabe? Então, essas demandas já nos trazem alguns assuntos para começar a pesquisar, mesmo sem o centro de treinamento e pesquisa, tá nem
iniciada a obra, a gente já consegue usar os laboratórios atuais para fazer algumas pesquisas nesse sentido. Então, estamos conversando, já temos conversas periódicas com a turma da SAF, são muito próximos da gente, para que isso possa começar, mas obras ainda precisamos assinar mais alguns instrumentos jurídicos com a universidade, para que seja tudo regulado certinho desse ponto de vista jurídico, com todo o apoio da nossa Procuradoria Federal aqui, né, para que as obras possam iniciar, e aí sim, com obras parcialmente concluídas, o Centro de Treinamento e Pesquisa já possa entrar em operação. Mas antes disso, as pesquisas já vão começar, então já começou, né, o envolvimento da Unifei já iniciou. Eu e o reitor somos as duas pessoas mais, o professor Marcel, né, que é o nosso reitor, somos as duas pessoas mais envolvidas diretamente nas conversas, tanto com o Huracan quanto com a SAF, mas a comunidade já começa a perguntar por informações, visitamos uma rádio, já conversamos com amigos do futebol aqui da cidade, enfim, a notícia espalha e chegou até você também, né? A gente vai espalhando as informações aí para contagiar as pessoas, quem sabe com a mesma empolgação que a gente está tratando desse assunto aqui, né? Como é que foi a aceitação, ô Thiago, do ambiente de vocês quando chegou a proposta? Então, Porque é estranho, né? Porque a gente vê é muito muito. isso nos Estados Unidos, né? Não aqui no Brasil, É. esse tipo de trabalho. Então, vai ser o primeiro centro de treinamento de um time profissional ligado a uma universidade, né? Mesmo nas privadas, não existe um time, um clube ligado oficialmente a um campus universitário, né? Vai ser a primeira. E aí nós levamos isso ao órgão máximo de decisão aqui da universidade para aprovar esse protocolo de intenções. Cerca de 50 representantes de docentes, técnicos, administrativos e discentes fazem parte desse conselho, e lá foram levantadas muitas dúvidas. E muitas delas, assim, a dúvida mais básica, mas nós não temos educação física. Como que nós vamos fazer parte desse projeto? Nós não temos medicina, não temos nutrição, como que nós vamos fazer pesquisa nisso? E a resposta era sempre a mesma, né? A nossa atuação vai ser na parte tecnológica. A SAF vai trazer corpo médico, educadores físicos, o técnico do futebol, toda a comissão técnica, todo o apoio para o funcionamento dos times, das categorias de base do profissional, masculino e feminino, né? Tudo isso vai ser função da SAF montar. A gente precisa ter as ideias de envolver tecnologia, ou computacional, ou de criação de hardware, de software, para aplicar em cima do futebol e utilizar a estrutura e os times como laboratório para isso, né? Para levantar dados, porque toda instituição que tenta fazer pesquisas ligadas às informações do futebol encontra uma dificuldade que é a escassez de dados, de informações. E o exemplo que a gente costuma dar, quem quer trabalhar com futebol profissional, busca informações e encontra as do time do Liverpool de 2019. O que eu vou fazer com informações de 2019 do Liverpool? E vou São falar 6, 7 anos. Vou falar para o jogador hoje, ó, você está jogando melhor de trava baixa, começa a usar a trava baixa. Não, faz 6 anos que ele era melhor com a trava baixa, hoje não sei, né? Então, esse tipo de levantamento de informações, disponibilização de informações para nós e para futuros parceiros que podem se aproximar, já temos tentativas de aproximação de Unicamp, por exemplo, já nos procurou aqui, quer estar dentro disso. Procurou a SAF, aliás. A SAF falou, vocês só entram se a Unifei permitir e vocês não participam nunca sozinhos. SAF tem acordo com a Unifei. Vocês querem entrar com a parceria com a Unifei? Vamos lá, vamos conversar. E Mas juntar é SAF, bom, né, Thiago? mas fundamental, fundamental. Se a gente não tem áreas de saúde, educação física, e a gente julga que isso vai ser importante, tá aí, a Unicamp já nos procurou e tem essas áreas com excelência. Só para dar um exemplo, né? E os meninos são de Belo Horizonte. A aproximação com o FMG vai ser natural. Nós estamos aqui próximo do Vale do Paraíba.
também outras grandes instituições de pesquisa e ensino no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo aqui. As aproximações vão acontecer. E a nossa empolgação é mais ou menos nesse sentido, né? A gente não tem ideia do público que a gente vai passar a atingir falando de futebol, e o nome da Unifei junto disso, trazendo alunos de lugares que a gente não atingiria com a propaganda acadêmica, agora a propaganda do futebol vai atingir e o aluno vai querer estudar na Unifei por conta do futebol. É fantástico, assim, a gente não tem noção do que pode acontecer. É um mercado muito amplo, né, a questão do futebol, né? Sem dúvida, abre muita porta no Brasil, né? Tiago, muito obrigado pela sua atenção. A gente está terminando aqui o conteúdo extra. Vamos deixar de portas abertas, porque é o início de um trabalho de vocês. Quem sabe ano que vem a gente vai aí cobrir a questão da própria universidade e também da SAF, né? Que dê certo para que outros lugares também vão para esse mesmo caminho. Perfeito, Edu. Fico aqui à disposição. Já temos os contatos aí. Sempre que precisar, que quiser ou que estiver passando por aqui, fica à vontade para entrar em contato. Tô disponível aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. A gente entrevistou hoje o professor e chefe de gabinete da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, Tiago Clé. Muito obrigado, Tiago. A todos uma excelente semana. É isso que a vida tem de melhor, conhecer cada vez mais instituições como a Unifei e também o professor Tiago lá em Itajubá. A todos uma excelente semana e fiquem em paz. Um abraço.